Olá, tudo bem? Você está pensando em investir no mercado acionário, mas também sem inspiração, não sabe qual estratégia seguir direito. Mas eu te convido a escutar agora essa entrevista que eu vou fazer com o Geraldo Soares. Tudo bem, Geraldo? Tudo bom, Anny? Geraldo, que é autor deste livro, Caso de Sucesso no Mercado de Ações, pela editora Campos Elsevier, é isso, Geraldo? Exatamente. Está lançando agora. Lançamos sábado passado. Muito bem. E, Geraldo, esse livro, eu li ele, você conta a história de 4 investidores com estratégias diferentes e que ficaram ricos com bolsa de valor, é isso? Exatamente. Conta a história de cada um deles, assim, resumidamente. O que eles têm em comum, Geraldo? Em comum é muito pouca coisa, Anny. São 3 questões que eles têm em comum. Uma é que eles são assíduos frequentadores de reuniões da Associação de Profissionais de Investimentos, a PMEC. E são reuniões abertas ao para o público. investidor. São reuniões públicas. Né? É só você entrar no site da PMEC, ver lá a agenda de reuniões. Eles são assíduos frequentadores, ou em todas as reuniões, ou na maioria das reuniões. Outra questão que eles são comum aos 4 é a idade. Eles estão na faixa de 60 e poucos anos. Eu quis pegar pessoas, Anny, com uma certa idade, que já tivessem passado por vários momentos momentos econômicos e políticos nacionais. E várias crises também, né? Crises é muito fácil você pegar uma pessoa que entrou no mercado na década a partir de 2000 e só subiu. Mas eles passaram pela década de 80, horrível. Eles entraram no mercado financeiro, no mercado acionário, mais ou menos na década de 70, começo e fim de 70, né, Geraldo? Exatamente. Eles têm, então, outra coisa comum a eles é a idade mais ou menos aproximada e o desempenho, a performance de cada um deles. A performance deles é acima da média de mercado. Um deles, só vou dar um exemplo, Anny, um deles, a rentabilidade da carteira dele é 25% ao ano nos últimos 25 anos. É uma rentabilidade superior ao Warren Buffett. Então, eu queria só comparar, né? O resto, todo o resto da história deles, tudo é totalmente diferente, políticas de investimento totalmente diferentes, e é isso que nós queríamos passar para o leitor. E, Geraldo, são 4 personagens, um é do sul do país, o outro é de São Paulo, Alterosas é Minas Gerais. Exatamente. E o quarto é de Capibaribe. Que é pernambucano. Qual que é a estratégia de cada um deles? O que cada um deles focou para ficar rico com bolsa de valores? A estratégia é totalmente diferente. Por exemplo, o mineiro, chama José Otávio, eu chamo ele de gerenciador de riscos. Então, ele é um sujeito que ele só compra quando a bolsa cai lá embaixo. Nossa. Então, ele gerencia, ele minimiza o risco dele. Então, um exemplo, em novembro de 2008, agora recente. Comprou tudo. Não, ele passou pelos critérios que ele estabeleceu. Pra você ter uma ideia, em novembro de 2008, que a bolsa estava lá embaixo, ele comprou 4 ações. 4 ações passaram pelos critérios do gerenciador de risco dele. Para você ver como ele é. Ele está há 40 anos no mercado, ele tem uma atividade vencedora, está muito bem e sempre aplicou no mercado de capitais. O outro é o paulistano. O paulistano, ele é um tipo de sujeito, eu acho que a grande característica dele é relacionamento. É uma pessoa que faz muito relacionamento interpessoal. Ele participa de grupos sociais dos mais diversos. Então, pessoal de música, grupos de música, que gostam de ouvir música, tal. Vou contar uma passagem muito interessante sobre ele. Vinho, mercado, evidentemente. Ele convive, ele almoça com uma pessoa, janta com outro tipo de grupo, artes plásticas. Como é que isso interfere no jeito dele investir, Geraldo? Porque ele ganha dinheiro com isso. Ele ouve muitas opiniões, ele ouve muitas dicas, ele ouve muitas informações de diversos lugares. E isso faz com que ele tire conclusões e ele decida como investir. Né? Uma vez eu liguei para ele, Anny, ele estava... Eu queria falar contigo, que a gente tem que rever o livro, etc. E tal. Estou indo para Varsóvia. Fazer o quê? Estou indo lá... Tinha a semana do Chopin em Varsóvia, ele falou, eu vou ficar uma semana lá curtindo o Chopin. Então, é o tipo do sujeito que ele curte muito a vida. E a carteira dele rende quanto por ano, mais ou menos? Ele não passou a quanto que rende por ano. Né? A única que a gente passou efetivamente a carteira foi de Recife, pernambucano. Os demais não passaram. O que ele faz muito, o Renato, que é o paulistano, então, com base nesses interrelacionamentos, ele acaba tirando informações de pessoas, convívio. Eu estou almoçando com você me conta uma história, eu falo com outra pessoa, confirma aquela história, e ele decide onde comprar. E ele compra muitas ações de segunda e terceira linha. Olha só. Tá ok? O gaúcho é o ousado. O gaúcho é o mais ousado de todos. Ele é intrépido, né? Ele, para você ter uma ideia, né? Quando ele foi para Porto Alegre, né? Quando ele foi morar em Porto Alegre, na verdade ele não é de Porto Alegre, mas enfim, eu chamo ele de gaúcho porque ele é o típico gaúcho. Ele é de Santa Catarina. Quando ele foi morar lá, ele foi ser faxineiro de hospital. Hoje ele é presidente do conselho de administração de uma companhia aberta de médio porte, chamada Recrusul. Ok, quer dizer, ele teve
dos 4, que foi o que saiu mais baixo, que chegou mais alto. Tá? Enriqueceu mais, etc. E tal. E ele é um intérprete, ele é ousado. Ele fala que não, que ele quer acalmar, que ele quer ficar mais tranquilo na vida, etc. E tal. Mas não, até hoje ele é ousado, que é o Ari Hilgert, o centauro dos Pampas, que eu chamo, porque ele é muito individualista, e é um sujeito extremamente legal. E, além disso, sempre acertou. E ele é muito ousado. E, por fim, o mineiro? Não, por fim, o Samuel Emery, que eu não tinha falado, que ele é o pernambucano. Esse é uma das pessoas que eu considero mais inteligentes e mais profundas no mercado de capitais. Ele foi médico, militar, da Marinha. Ele foi, enfim, foi ex-seminarista. Então é uma pessoa extremamente disciplinada. E como é que ele investe em bolsa? Ele é da pessoa que pesquisa muito uma ação, muito. Você pergunta, ele é muito discursivo. Você pergunta sobre qualquer ação para ele, Anne. Ele fica 20 minutos conversando contigo, falando da ação, de coisa que você não leu em lugar nenhum. E ele tem uma profundidade de conhecimento assim que chega a raio do absurdo, né? E a gente tenta retratar isso no livro, quando ele faz algumas considerações a respeito de algumas empresas. Então, por exemplo, ele começa a falar de uma empresa, uma Eternit, que fabrica amianto. Ele começa a falar do tipo de amianto, etc., com nível de conhecimento, de profundidade. Ele se especializou. Só para terminar, o Samuel, ele é o dono, ele é o sócio do maior asset independente de administração de recursos nordestinos, né, hoje, para você ter uma ideia. Então, ele tem 1.300 clientes, né, ele tem a carteira própria e a carteira dos clientes. Ele criou isso devido a todos os conhecimentos que ele teve no mercado. E nenhum dos 4 faliu, não perdeu dinheiro com bolsa? Porque eles estão no mercado desde a década de 70. Sim. Algum deles perdeu dinheiro, ficou pobre de uma vez? Teve um deles que por 2 vezes faliu. Não exatamente com bolsa, mas foi no mercado de ações, mas não exatamente com a bolsa. Foi numa corretora, ele era dono de uma corretora, a corretora teve problemas, ele foi à falência. Conseguiu retomar, que é o paulistano. Está tudo isso contado no livro. O Samuel, que é o pernambucano, ele achava que sabia operar em mercado de opções. Perdeu tudo no mercado de opções na década de 90. Retomou tudo, conseguiu, parou, nunca mais opera com opções. Então, a gente não conta só o sucesso. Isso é Nós importante. Contamos o seguinte, os percalços deles. Claro. Cara, ninguém tem história de sucesso só. Só. Né? Mostra o seguinte, quais os momentos que eles perderam o dinheiro, como eles perderam, e nós contamos. Uma coisa interessante é que a gente conta a história de cada um, desde a infância, eu vi. da família. Quem que era a mãe, o que a mãe falava. Porque eu queria mostrar o seguinte, qual é a formação dele, formação como pessoa. Porque a formação como pessoa que vai levar ele a ser o formador como investidor. Geraldo, você é um homem de mercado também, você participa dessas reuniões para mercado. O que você considera que é uma estratégia vencedora em Bolsa de Valores? Depende de cada um. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer é o seguinte, como o seu estômago reflete as coisas. É o seguinte, quando você tem medo, Anne, o teu estômago então dá aquele geladinho. Né? Dá aquele geladinho, não dá? Quando você vai bater o carro, alguma fechada, dá aquele geladinho. Em bolsa é a mesma coisa. Quando você sente quanto o teu estômago aguenta de risco. Você tem que saber qual é o risco que você suporta. Né? Agora, qual é a melhor tática vai depender muito de cada um, Anne. Não existe uma tática, existem várias táticas. E os 4 têm políticas de investimento totalmente diferentes entre eles, e as 4 são vencedoras. Entendi. Você investe em Bolsa de Valores? Eu invisto Qual bastante. é o teu perfil? Você é mais arriscado? Você é técnico? Não, acho que eu sou do nível médio. Eu não sou do médio para o arriscado. Eu tenho uma carteira com ações boas, ações de primeira linha, etc e tal. Mas tem ações também com baixa liquidez. São aquelas apostas que você fala daqui a 5 anos, quem sabe, se essa ação, se ela se comportar do jeito que eu quero, vai ser uma ação que eu vou ganhar muito dinheiro com ela. E tem ações também de primeira linha. Né? Muito bom, Geraldo Soares. Muito obrigado por ter vindo ao Economia. Boa sorte com o seu livro. Muito obrigado. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista aqui no Economia. A gente falou sobre o livro Casos de Sucesso no Mercado de Ações, sobre estratégias de investimento no mercado acionário. Até a próxima.